Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Quest of the Week. No vídeo de hoje, nesse Dia dos Pais, primeiramente eu quero parabenizar todos os pais que estão aí assistindo, né? Mas nesse dia a gente vai falar sobre como as histórias que a gente viveu lá na nossa infância, elas refletem quem nós somos hoje. Histórias que nós vivemos com os nossos pais, histórias que nós vivemos a partir de perdas que tivemos desses nossos pais, que a gente precisa, de alguma forma, estar ressignificando nesse adulto que nos tornamos hoje, para que possamos seguir em frente sem feridas da alma que acabam ficando, marquinhas que acabam ficando. E para ilustrar o quanto tem impacto as histórias que a gente viveu na nossa infância, e algumas alto impacto emocional e outras elas fixam em nós através de muita repetição, sejam palavras ditas para os nossos pais, palavras não muito agradáveis ou palavras de validação. Talvez você tenha recebido palavras de ancoragem, né, para se tornar um adulto propício ao sucesso hoje, né? Mas a maioria recebe coisas do tipo: menino burro, não faz nada direito, sempre faz tudo errado, você não nasceu para isso mesmo. Essas palavrinhas que na infância parecem tão ingênuas, elas acabam, né, por repetição, trazendo aí bloqueios para quem você é hoje na sua vida adulta. E um exemplo de como essas histórias que a gente vive na infância, elas fixam, e algumas a gente lembra com muita propriedade, é essa que eu vou contar agora para vocês. Esse é um cartãozinho que eu fiz quando eu estava no ensino fundamental pro meu pai. Nesse dia que eu fiz esse cartão, ele já tá bem rasurado, comidinho por traças. Meu pai já era falecido. A letrinha de criança que escreveu ainda tá escrito: paizinho, nós somos as duas faces da mesma moeda. Eu sou a cara e você é meu coroa. E eu trouxe isso pra lembrar porque no dia que eu fui fazer esse cartão, a professora estava distribuindo o material e algumas crianças elas começaram a falar: mas professora, ela não tem mais o pai, por que você vai dar o material para ela? E eu me lembro muito claramente desse dia, porque para mim teve um impacto emocional muito grande, de saber que eu estava fazendo algo e meu pai não estava lá para receber aquele presente. Tanto é que eu guardo esse presente ainda hoje, tenho essa lembrança muito forte, e já fazem muitos anos, eu devia ter aí uns 8 anos de idade, mais ou menos, 9, quando isso aconteceu. Esse é um exemplo de quanto histórias de forte impacto emocional ficam em nós e acabam trazendo alguma marquinha para quem a gente é agora, né, como adulto. E tem algumas histórias de quando eu era criança com meu pai. Eu lembro de ter pego um martelo dele, atravessado a rua e ido na mureta da vizinha e quebrado. Porque eu via ele muito mexer com as ferramentas dele e eu achei que aquilo era algo certo de fazer. Eu quebrei toda a calçada da mulher e o meu pai teve que refazer toda aquela calçada lá que eu tinha quebrado pra mulher, né? Pegar outras lajotas e assentar no lugar e tirar aquelas que eu tinha quebrado. E é claro que eu levei uma surra muito grande, mas eu não entendia que aquilo era errado. Na verdade, eu nem entendia o porquê eu tava apanhando, porque na minha cabeça eu estava agindo como ele, né? Fazendo o que ele fazia com as ferramentas dele, e aquilo pra mim, como criança, era certo. Então, às vezes a repreensão que se dá num filho, ela não fica muito clara quando você ainda é criança, e aí você fica sem entender algumas coisas. Então é muito importante que no momento que você está repreendendo o seu filho de algo errado que ele fez, você tenha clareza nas suas palavras e que ele possa aí entender o motivo pelo qual você está repreendendo ele. Hoje em dia já não se bate mais como antigamente, né? Mas eu tenho várias lembranças de várias surras que eu levei por vários motivos, do meu pai, da minha mãe, enfim. Isso tudo acaba gerando essas lembranças e é necessário a gente ressignificar também, revisitar essas histórias, esses momentos, assim, com essa compreensão que eu tenho agora.
Um fato muito interessante sobre muito tempo que eu carreguei da história do meu pai foi que eu sempre contava as coisas ruins. E com o tempo eu fui percebendo algo que é comum a todos nós e a qualquer relacionamento, não só relacionamento pai e filho, mas relacionamentos amorosos também. Quando alguém faz algo ruim para nós, o nosso orgulho se incha, nos escondendo, colocando aí traves nos nossos olhos, para que a gente possa perceber os nossos erros, e a gente é tomado de um orgulho tão grande que só consegue olhar para o erro das outras pessoas. E quando eu lembrava das histórias da minha infância, das histórias relacionadas ao meu pai, eu só conseguia lembrar das coisas ruins. E eu precisei passar por um processo de ressignificação dessas histórias e olhar ela de um outro ângulo, olhar ela com o conhecimento que eu tenho hoje, observar como adulto cada um desses momentos e não como uma criança birrenta que não queria saber, só colocava primeiro que meu pai era muito ruim, que ele tinha me batido, que ele bebia, enfim. Tirar essa questão vitimista das histórias e olhar os fatos de uma forma diferente. Eu pude observar que o meu pai, ele era muito novo quando ele teve os filhos dele. E provavelmente ele não sabia direito o que ele estava fazendo. Possivelmente também ele estava repetindo os padrões daquilo que ele recebeu como criação do seu pai, né? E ele achava que aquilo era certo. Hoje em dia, a gente tem disseminado muito essa questão do conhecimento, da inteligência emocional, conhecimento como o CNV, a comunicação não violenta, o quanto é importante você cuidar, inclusive, das palavras que você fala para o seu filho. Mas lá atrás, as pessoas não tinham todo esse discernimento que você que está aí assistindo, tem hoje e pode mudar e cuidar da forma que você trata o seu filho. E aí você fica com essas lembranças ruins. Então, quando você tem um pouquinho mais aflorado o entendimento das emoções, a compreensão como adulto do que foi a vida desse seu pai, talvez hoje para você seja um dia feliz ou talvez seja um dia triste. Eu vou dizer para você, por mais que o meu pai não esteja aqui hoje para mim é um dia feliz, é um dia de honrar quem ele é, de poder dizer o quanto eu sou grata a ele por ele ter me dado a vida, por eu ter escolhido ele, né? Sim, nós escolhemos nossos pais, por eu ter escolhido minha mãe, meu pai, para ser o canal para vir a esse mundo. E a outra coisa que eu tenho certeza, assim, dentro do meu coração, é que se ele estivesse vivo hoje, a gente ia rir de algumas das histórias do nosso passado. Principalmente dessa de ter quebrado a mureta da mulher. Certamente seriam histórias que a gente ia ter um pouco de humor para contar, porque a gente ia poder olhar de ângulos diferentes. Então, se você hoje passa por lembranças muito ruins, traumáticas aí com relação a tudo que você viveu na sua infância, tenta olhar com carinho para essa história. O seu pai precisa ser honrado, independente de qual educação ele tenha lhe dado, de quão duro ele possa ter sido ou não com você, porque ele é maior. Ele é maior que você e sempre será. E é através dele que você pôde vir a este mundo. Mesmo que você não tenha o conhecido ou que ele tenha te abandonado, ou qualquer que seja a situação, delicada que seja, tenta se colocar no lugar dele no momento em que ele vivia determinada situação. Esse vídeo tem a intenção de que você possa olhar para a sua história de uma forma diferente, que você possa se conectar com histórias mais agradáveis, com histórias com lembranças agradáveis da sua infância, dos presentinhos que você ganhou, do abraço que de repente você ganhou do seu pai. Eu tenho certeza que as histórias que ficam são de alto impacto emocional e aquilo que veio por repetição. E muito do restante às vezes é apagado da nossa mente. Mas tenta resgatar qual era o espírito ali do seu pai de harmonia, de cuidado,
de cuidado com você, dos seus irmãos, ele era um provedor para sua família? Apesar de qualquer outra situação complicada que existiu nessa relação, o que de bom havia nessa relação? O que por trás, todo o contexto existia que você pode trazer para o hoje como uma situação que possa te propiciar um olhar de honra para o seu pai. Eu recomendo para você a leitura de um livro chamado Aonde Estão as Moedas. Nele, o autor fala algo muito interessante que, para mim, eu ficava pensando muito. Quando eu ouvia a palavra honrar os seus pais, eu pensava, mas como eu posso honrar os meus pais se eles não estão vivos mais? E o autor coloca lindamente no livro a seguinte frase: você honrar os seus pais é você fazer algo de bom com a sua vida. Fazer algo bom com a vida que eles deram para você. Então, eu espero que hoje você consiga ressignificar histórias, se assim precisar, que você possa de fato estar honrando o seu pai pela sua existência. A gente se vê na próxima Question of the Week. Tchau!